Welcome back. We are joined again by Dmitry Polyansky. Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Dmitry Polyansky. Ele foi anteriormente o representante da Rússia nas Nações Unidas, agora é embaixador e representante permanente da Federação Russa na OSCE, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Então, parabéns pelo novo cargo e obrigado por voltar ao programa. Muito obrigado. Eu queria perguntar sobre a OSCE e o potencial para uma segurança pan-europeia, porque há uma entrevista interessante com o presidente Putin de 2016, cerca de uma década atrás, na qual ele disse o seguinte sobre a segurança europeia: fizemos tudo errado. Desde o início, falhamos em superar a divisão da Europa. Há 25 anos, o Muro de Berlim caiu, mas muros invisíveis foram deslocados para o leste da Europa. Walls were moved to the east of Europe. This has led to mutual misunderstandings. Isso levou a mal-entendidos mútuos e à atribuição de culpa. Eles têm sido a causa de todas as crises desde então. Portanto, novamente, isso remete ao principal desafio que tivemos após a Guerra Fria. Ou seja, como nos afastar da política de blocos e avançar em direção a uma instituição comum de segurança pan-europeia que fosse, imagino, baseada na segurança indivisível e ajudasse a mitigar a competição em matéria de segurança. Nós temos, de fato, a instituição inclusiva de segurança pan-europeia, que é a OSCE, criada após a Guerra Fria. Então, considerando que é lá que você trabalha agora, como você vê a OSCE em termos de sua capacidade de superar algumas das divisões que se aprofundaram ao longo dos anos e a hostilidade, especialmente no momento em que parece que podemos estar marchando em direção a uma grande guerra? Bem, acho que é desnecessário dizer que a OSCE está agora em uma situação muito ruim. E você já listou as principais razões pelas quais chegamos a esse ponto. De fato, após o fim da Guerra Fria, havia grandes esperanças de que a OSCE se tornasse uma verdadeira organização de segurança pan-europeia, que ou incorporaria a OTAN ou a substituiria. Mas para nós, quero dizer, para o lado soviético e depois russo, durante as negociações que levaram ao fim da Guerra Fria e à reunificação da Alemanha, estava absolutamente claro que após a dissolução do Pacto de Varsóvia, não havia lugar na Europa para a OTAN em sua forma existente. Mas essas esperanças foram frustradas, infelizmente, pelo ritmo dos acontecimentos. E em vez de se transformar em algo pan-europeu e incluir a Rússia, a OTAN tentou crescer de acordo com sua própria agenda. Acabou chegando à conclusão de que precisava de um inimigo para justificar sua existência. E esse inimigo, o mais óbvio, era a Rússia. Foi assim que tudo deu errado. E a OSCE, então, em vez de ser a personificação das nossas esperanças sobre como o mundo pós-Guerra Fria deveria ser, acabou se tornando uma espécie de ouvidoria para os países a leste de Viena, como se nada de ruim jamais acontecesse a oeste de Viena. Tudo isso foi, eu diria, bastante paternalista e às vezes condescendente. Por isso criticamos muito essa organização. E ainda assim, tínhamos esperanças de que nossas relações com a OTAN, nossa cooperação dentro do quadro da OSCE, nos ajudariam ainda a construir algo baseado na segurança indivisível, a encontrar uma outra agenda além da expansão da OTAN para outros países. Mas, mais uma vez, ficamos desapontados. Fizemos várias tentativas muito sérias, como todos vocês sabem. Lembro-me do discurso gelado de Vladimir Putin em Munique em 2007, quando todos, pela primeira vez, eu diria, ouviram a posição russa e as preocupações russas de forma muito estruturada. Depois houve várias tentativas, incluindo a última, dentro do âmbito da diplomacia, que fizemos no final de 2021, quando propusemos um projeto de tratado sobre as relações europeias. Mas ele não foi levado a sério pela OTAN, nem pelos Estados Unidos naquela época. E isso nos levou aonde estamos agora. Por isso, a OSCE, apesar de ser uma estrutura muito boa para qualquer diálogo sobre segurança europeia, ainda não foi usada para explorar todo o seu potencial.
ainda é uma estrutura meio adormecida, eu diria. Minha tarefa é realmente verificar que tipo de diálogo é possível alcançar dentro da OSCE. Até agora, o panorama, eu diria, é muito negativo, porque a OSCE está totalmente engolida por essa atmosfera tóxica, pelas posições de bloco da OTAN e da UED, e tudo o que é colocado na mesa vem acompanhado da ucranização da agenda. A Rússia é culpada por todos os pecados cometidos na Terra desde a sua fundação, e todas essas coisas. Então, é claro, isso não é uma base séria, nem um ponto de partida sério para qualquer conversa significativa sobre a arquitetura de segurança europeia. Bem, essa crítica à OSCE, de que ela é essencialmente o Ocidente de Viena agora policiando o Oriente de Viena, não foi assim que ela foi concebida. Todo o esforço para unir o leste e o oeste da Europa realmente ganhou força em 1975 com os Acordos de Helsinki. Isso lançou as bases para a arquitetura de segurança do pós-Guerra Fria, a Carta de Paris para uma Nova Europa, em 1990. Depois, em 1994, ela foi transformada em uma instituição propriamente dita, a OSCE. Ela incorporava todos esses princípios de ausência de linhas divisórias, igualdade soberana e segurança indivisível. Portanto, não era para ser um lado policiando o outro. Mas parece que a expansão da OTAN foi uma das razões pelas quais a OSCE perdeu parte de sua relevância. No entanto, você percebe agora que a OTAN, em certa medida, está se fragmentando. É claro que há alguns problemas dentro da Europa, e também entre os Estados Unidos e a Europa. De forma mais aberta agora, as pessoas estão falando sobre a possibilidade de a OTAN se desintegrar. Isso abre espaço para a criação de algumas alternativas institucionais que não envolvam a política de blocos. É difícil fazer previsões desse tipo neste momento. Há muitos dados a serem processados e coisas muito sérias estão acontecendo agora na Europa, dentro da OTAN e em outros lugares. É muito prematuro tirar conclusões sobre para onde isso nos levará. Mas, de qualquer forma, acho que várias coisas estão absolutamente claras neste momento. Uma delas é que não haverá uma arquitetura de segurança europeia sustentável sem a Rússia. Portanto, é um grande erro tentar construir algo contra a Rússia. E esse é o mesmo erro que os países da OTAN vêm cometendo há muitos anos. Espero que desta vez consigamos perceber o que pode unir nossas preocupações de segurança e as preocupações deles e entender o que foi feito de errado no passado. Você mencionou que muitas dessas coisas já estão nos documentos da OSCE, mas infelizmente houve uma certa seleção conveniente. Os países tentaram priorizar os princípios que queriam enfatizar e negligenciaram os outros que lhes pareciam menos relevantes. E claro, isso não nos levou a lugar nenhum. Os princípios estão lá, os documentos estão lá, mas eles não estão funcionando. Portanto, é difícil especular qual seria a base certa para começar essas manobras ou esses exercícios, mas deveria haver alguma fórmula adequada a seguir. Até agora, ninguém, exceto a Rússia, está realmente apelando aos outros para iniciar essa conversa séria. Até agora, meus colegas, especialmente aqueles da Europa Ocidental, ainda estão completamente absorvidos pela pauta ucraniana. E é muito difícil iniciar uma conversa significativa sobre qualquer coisa além, ou eu diria, antes de 2022. Para eles, a história começa ali, em fevereiro de 2022. Se você os ouve, parece que tudo aconteceu num vácuo. De repente, a Rússia simplesmente decidiu invadir a Ucrânia, e é por isso que esse é o ponto de partida de seus argumentos. Isso é, claro, muito superficial, para dizer o mínimo, e inviabiliza qualquer conversa séria sobre segurança europeia. Espero, portanto, que cada vez mais países compreendam isso e que isso os leve a se engajar em algo mais significativo, inclusive por meio da plataforma da OSCE.
Mas considerando que o conflito na Ucrânia é agora o principal fator que alimenta as tensões e também impede qualquer cooperação significativa, você acha que a OSCE poderia desempenhar um papel, seja na resolução do conflito ou na implementação de soluções pós-conflito? Ou terá que esperar até que tudo isso fique para trás? É isso que estou ouvindo de alguns dos meus colegas, e eles dizem que não veem nenhuma luz no fim do túnel em relação à OSCE desempenhar qualquer tipo de papel na resolução da questão ucraniana. Mas, francamente, acho que isso é mais um desejo do que uma realidade, porque as negociações sérias para resolver a crise ucraniana estão acontecendo em outros lugares, não na plataforma da OSCE. E a OSCE não está envolvida nelas. Alguns países já começaram a elaborar planos de contingência para uma possível supervisão do que chamam, por enquanto, de arranjos hipotéticos após a resolução da crise ucraniana. E claro, isso é muito prematuro. Antes de tudo, a OSCE tem um histórico muito ruim nesse contexto, por causa da missão especial de monitoramento, que deveria supervisionar a implementação dos acordos de Minsk. Implementation of the Minsk agreements, but instead of doing its job, Mas em vez de cumprir seu papel, tratava-se de uma estrutura tendenciosa que ignorava completamente o fato de que a Ucrânia nem sequer planejava implementar os acordos de Minsk, e todas as críticas eram direcionadas às regiões de Donbas. Isso deixou um gosto tão amargo que realmente não consigo imaginar como poderíamos tentar entrar nesse rio uma segunda vez. Acho que é o caminho errado a seguir. Planejar qualquer esforço significativo da OSCE, quero dizer, em termos de monitoramento e resolução pós-conflito. Não gostaria de especular sobre como isso poderia ser, porque não estou diretamente envolvido nas negociações. Mas o que a OSCE pode fazer, e o que esperamos dela, é iniciar uma conversa séria sobre a arquitetura de segurança europeia e analisar o que deu errado, como consertar, como reparar e não repetir os inúmeros erros cometidos no período que antecedeu a crise ucraniana. Bem, muitas vezes é confuso porque muitos funcionários exercem diferentes funções ao mesmo tempo. Por exemplo, em 2003, o presidente holandês da OSCE, Jaap de Hoop Scheffer, enviou um documento à Rússia argumentando que os pacificadores na Transnistria, ou Moldávia, deveriam ser substituídos por forças da OSCE, já que se trata de uma instituição de segurança inclusiva. No entanto, como a OSCE não possui uma força militar, ela poderia terceirizar isso para a União Europeia, o que essencialmente significava substituir os pacificadores russos por europeus. E depois que ele deixou esse cargo, tornou-se secretário-geral da OTAN. Então faz sentido? Bem, faz algum sentido. É muito difícil ter uma arquitetura de segurança pan-europeia clara se ela pode, a qualquer momento, simplesmente se degradar ou voltar à política de blocos. Mas por essa razão, existe, em um nível conceitual, interesse no conceito de segurança indivisível quando você conversa com seus colegas ocidentais. Quero dizer, apenas o princípio básico de que a segurança deve se basear na ideia de que um lado não deve aumentar sua segurança às custas do outro. Todos estão cientes de que esse princípio já consta nos documentos da OSCE e entendem perfeitamente que enfatizamos essa disposição. É um dos principais alicerces, se não a espinha dorsal, de qualquer estrutura que possamos vir a ter no espaço europeu. Esperamos que após o fim deste conflito, mas eles abertamente priorizam outras questões. Dizem que há liberdade para escolher qualquer bloco. E então entramos nessa discussão muito infrutífera sobre o que é primário, o que é secundário, o que deve ser enfatizado. Isso não leva a lugar nenhum, porque todos podemos ver as consequências dessa abordagem míope baseada em blocos para a segurança europeia. Você estava absolutamente certo ao apontar isso agora há pouco. É um grande obstáculo, porque nunca foi intenção que a Rússia enfrentasse a OTAN como contraparte. O que a OTAN e o poder assumissem por bloco.
position as a bloc or EU as a bloc. So it was always conversation of individual Então, countries. sempre foi uma conversa entre países individuais, e isso já não é mais assim. É um grande desafio, e precisamos encontrar uma fórmula que acomode nossos interesses e os interesses de segurança europeus para evitar tais situações no futuro. Não é uma tarefa fácil. Ninguém está dizendo que o futuro será fácil. É uma batalha difícil que teremos de travar, mas precisamos de engajamento do outro lado, porque, se for apenas sobre culpar a Rússia pelo que aconteceu em nosso continente por tantos anos, então é claro isso não levará a nada. Eles não precisam da Rússia para esse tipo de exercício. Fazem isso regularmente dentro da UE e da OTAN, onde a Rússia não está presente. Então, por que criar mais uma plataforma na qual deveríamos estar absolutamente subordinados a esse tipo de agenda? Não vejo razão para isso. Precisamos aproveitar essa oportunidade. Eu entendo que existem posições comuns na OTAN e na União Europeia, mas ainda assim, há interesses muito concretos e pragmáticos em evitar um novo conflito na Europa. E você tem toda a razão ao dizer que a situação é muito perigosa. Estamos em uma ladeira escorregadia aqui, ou em gelo fino, diga como quiser. Mas precisamos agir. Precisamos pensar fora da caixa e percorrer todos os quilômetros adicionais necessários para alcançar nosso objetivo, que é segurança para todos. Não apenas para a Rússia, mas para todos. Então, quando as pessoas discutem a questão de oferecer garantias de segurança à Ucrânia, eu sempre pergunto, e quanto às garantias de segurança para a Rússia? Quem vai oferecer essas garantias? E por que você acha que se houver garantias de segurança para a Ucrânia, mas não para a Rússia, essa estrutura será sustentável? Não será. Precisamos ter uma visão mais ampla e encontrar uma solução para um problema maior, em vez de simplesmente falar sobre garantias de segurança para a Ucrânia. Isso é uma visão limitada e não nos levará a lugar algum. É preocupante que as pessoas falem sobre segurança apenas em termos de dissuasão e negociação a partir de uma posição de força. Idealmente, é claro, gostaríamos de garantias mútuas de segurança. Mas você mencionou essa ladeira escorregadia e eu entendo. Se você conceitualiza a guerra na Ucrânia essencialmente como o colapso da arquitetura de segurança europeia, algo sobre o qual muitas pessoas alertaram nos anos 1990, especialmente na academia. Elas diziam que, uma vez decidida a expansão da OTAN para o leste, não haveria um ponto lógico de parada até chegar à Ucrânia. E isso seria um desastre, como muitos reconheceram. Mas agora estamos nessa ladeira escorregadia e estamos ouvindo de vários líderes que a guerra está se tornando uma possibilidade distinta. Eu queria saber como você vê isso. É apenas encenação quando você ouve essas declarações do chanceler Merz, de Starmer ou de Macron? É para o público interno? É para manter os Estados Unidos engajados no continente? Ou é uma preparação real para a guerra? Porque não parece ser uma guerra para a qual alguém esteja preparado, ou que alguém realmente queira. Sabe, a linha entre fazer pose e realmente se preparar para a guerra é muito tênue. Pode ser que nem se perceba quando se cruza o ponto sem retorno, e isso é muito perigoso. Até agora, para muitos observadores, tudo parece mais uma encenação. E muita gente pede aos outros que não levem isso tão a sério, porque, bem, os europeus também amam seus filhos. Então, por que tentariam aproximar um conflito militar com a Rússia? Mas até hoje, quem sabe o que vai acontecer amanhã? A população europeia está claramente sendo zumbificada por esse tipo de campanha, em que a Rússia é a fonte de todos os problemas, o único inimigo. Contrariando o bom senso, dizem por um lado que a Rússia é fraca demais para tomar toda a Ucrânia, e por outro, que a Rússia é forte o suficiente para ameaçar a OTAN e planejar um ataque iminente. Não sei como essas duas coisas se encaixam. Então isso é principalmente, eu acho, a inércia das elites que estavam lá quando esse projeto ucraniano anti-Rússia foi elaborado e implementado.
was drafted and implemented, and for them it's very difficult to. E para eles é muito difícil mudar a maré e olhar para isso de uma perspectiva diferente, porque essa é a única lente que tem. A Rússia é o inimigo, e a Rússia é responsável pelo que está acontecendo. Mas acho que também devemos contar com parte da opinião pública na Europa. Vejo que muitas figuras proeminentes não concordam com esse tipo de lógica, que inevitavelmente nos aproximará de um conflito militar. Muitas pessoas estão pedindo para parar, olhar ao redor e tentar identificar os verdadeiros obstáculos, os verdadeiros problemas que temos, a fim de manter uma agenda pacífica e construtiva, em vez de uma em que olhamos uns para os outros pela mira de uma arma. Isso exige liderança, exige coragem, e devemos fazê-lo. Até agora, novamente, os aliados europeus em vários países ainda estão propagando essa imagem da Rússia como inimiga, a Rússia como uma ameaça, e isso ressoa na sociedade. Em algum momento, se isso continuar assim por vários anos, então todos vão simplesmente achar que é algo que se entende por si só, que a Rússia é uma inimiga, que é óbvio que a Rússia está se preparando para atacar a OTAN. Esses estereótipos são muito vívidos, e é fácil implantá-los na mente das pessoas, especialmente na geração mais jovem, que por si só não tem consciência do que é uma guerra de verdade. Para eles, é mais como um jogo de computador do que o verdadeiro flagelo da guerra. Portanto, é perigoso, e eu diria que é um jogo sujo, que algumas elites estão jogando, porque o que está em jogo é a questão da segurança europeia, e elas ainda querem continuar com essa loucura, essa retórica imprudente, que não é absolutamente nenhum equivalente do lado russo. Eles nunca encontrarão nenhum de nossos políticos ameaçando a Europa, dizendo que a Rússia quer tomar toda a Europa, que a Rússia quer atacar ou que a Rússia precisa de mais território. Isso não é verdade, porque a Rússia já tem território suficiente. Nunca se tratou de terra. Sempre se tratou de pessoas, de direitos humanos, dos direitos dos falantes de russo, de dignidade e da existência da Rússia como país. É isso que está em jogo, não território. Não há algo que queiramos tirar dos países europeus. Não há absolutamente nenhuma razão, nenhuma base para tais alegações. Minha última pergunta é como você avalia o momento em que estamos entrando? Porque parece que as coisas estão mudando rapidamente na Ucrânia. Se olharmos do ponto de vista militar, econômico, em termos de infraestrutura, qualquer categoria que se use para medir, parece que estamos caminhando para o fim. Se não for o começo do fim, talvez seja o fim do começo, dependendo de como se queira ver. Mas o que muitas vezes observamos perto do fim dos conflitos é a possibilidade de a guerra assumir uma forma diferente. Ou seja, o lado perdedor, que aqui seriam a OTAN e a Ucrânia, relutantes em perder a luta, ficaria mais desesperado e, na tentativa de reverter a situação, poderia escalar o conflito de alguma forma. Enquanto isso, o lado vencedor, que neste caso seria a Rússia, costuma tomar medidas muito mais ousadas. Pode ser por arrogância ou simplesmente por pragmatismo. Por exemplo, se ela tem o campo de batalha sob controle, por que permitir que drones da OTAN sobrevoem o Mar Negro, escolhendo alvos na Rússia? Portanto, é de se esperar que ambos os lados mudem seu comportamento em relação ao que pode ser definido como escalada. Você acha que estamos caminhando para um cenário tão perigoso? É difícil prever ou analisar para onde estamos indo, porque as guerras modernas são uma mistura de combate e propaganda. Esta é uma guerra híbrida. Acredito que muitas pessoas na Europa ainda não têm uma visão real do que está acontecendo na Ucrânia ou na França. Zelensky e seu regime estão tentando apresentar a situação de uma forma muito distorcida. Por um lado, afirmam estar obtendo alguns avanços no campo de batalha, mas é muito difícil provar isso. E eles parecem não se importar em fornecer qualquer prova. São apenas declarações simples. Ele precisa se mostrar como um líder forte, como se tivesse tudo sob controle, o que não é o caso.
everything under control, which is not the case. Many people in Europe just don't realize how Muitas pessoas na Europa simplesmente não percebem que os ucranianos simplesmente não querem lutar e que isso agora se parece mais com um exército de escravos que Zelensky está tentando mobilizar, porque ninguém está se alistando voluntariamente no exército ucraniano. Isso é conscrição forçada. As pessoas estão sendo capturadas nas ruas e levadas para esse moedor de carne sem qualquer necessidade real. O que está sendo feito pelo regime de Zelensky neste momento é criminoso em relação aos ucranianos. Porque se os ucranianos pudessem ter voz, não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que apoiariam o fim desse conflito. Eles apoiariam avançar em direção a uma resolução que pudesse proporcionar segurança sustentável para a Europa e para a própria Ucrânia. Mas esse não é o plano do regime de Zelensky e de seus patrocinadores, porque o que eles realmente se importam é em preservar o próprio poder e evitar eleições. Evitar qualquer possibilidade de o povo da Ucrânia se manifestar e escolher o caminho que realmente deseja. Ainda acredito que esse caminho não será contra a Rússia, mas sim de vizinhança com a Rússia. E isso ainda é possível, apesar de todas as alegações da propaganda ucraniana. Caso contrário, é difícil explicar por que 7 milhões de ucranianos encontraram refúgio na Rússia e por que é tão difícil para as forças ucranianas evacuarem pessoas das regiões orientais da Ucrânia que não querem deixar suas casas e que não têm medo do avanço do exército russo. Eles têm mais medo do exército ucraniano. Por isso, você sabe, nesse mundo distorcido, algumas pessoas simplesmente podem não ter a visão correta, a análise certa do que está acontecendo. Mas aqueles que conhecem a verdadeira situação, aqueles que realmente têm suas próprias fontes, não têm absolutamente nenhuma dúvida de que a situação do regime de Zelensky é absolutamente desesperadora. Ele pode, é claro, prolongar sua agonia às custas do povo ucraniano. Mas independentemente de haver ou não ajuda estrangeira, de os Estados Unidos estarem ou não com a Ucrânia, ainda é apenas uma questão de tempo. É uma questão de tempo, de destruição, de custo humano. Mas a Rússia está avançando, e a Rússia está a caminho de cumprir todas as tarefas, os objetivos da operação militar especial. Por meios militares, sim. Mas a Rússia preferiria fazê-lo por meios diplomáticos. E se não fosse contra os interesses centrais e vitais do regime de Zelensky, de seus capangas e da Europa, do Reino Unido e de alguns outros lugares, se não fosse por isso, é claro que a paz já teria sido alcançada. E novamente, se o povo da Ucrânia tivesse a oportunidade de expressar sua posição, não tenho dúvida de que a paz teria prevalecido há muito tempo. Bem, espero que você e seus colegas europeus tenham sucesso aí em Viena em promover o entendimento mútuo, a diplomacia, a segurança inclusiva e a segurança indivisível. Isso seria o ideal em comparação com o caminho em que estamos atualmente. Então, muito obrigado por dedicar seu tempo. De nada. You're welcome.